Gravando. Atenção, 1, 2, 3. Bom dia, pessoal, para um novo episódio da Biomol News. Hoje vamos entrevistar a professora Paula Carolei. Paula, bom dia. Bom dia, bom dia. Então, vou começar apresentando a professora Paula Carolei. Ela é graduada em Ciências Biológicas pela USP, teve o seu mestrado pela Unicamp em Educação, doutorado em Educação pela USP e trabalha com tecnologia educacional desde 1993. Foi coordenadora de cursos de tecnologia da aprendizagem e docência do ensino superior do SENAC, é professora adjunta da Unifesp e finalizou agora a coordenação no curso de graduação em tecnologia e design educacional da Unifesp. E ainda faz parte do grupo de pesquisa em comunicação e criação de mídias da PUC São Paulo. Tem experiência em educação, com ênfase em educação online, e atua principalmente em didática, práticas pedagógicas, novas tecnologias e educação, ensino de ciência e biologia, educação simbólica, tecnologias assistivas e inclusão e metodologia da pesquisa. Então, Paulo, eu vou fazer algumas perguntas sobre o ensino remoto, tá? Então, em relação a esse período, né, os desafios do ensino remoto, né, durante essa pandemia da Covid-19, então, como que o protagonismo da aluna, do aluno, no seu próprio aprendizado, pode contribuir para esse engajamento, né, das alunas e dos alunos para a construção do conhecimento nesse período, de uma maneira mais motivadora para eles, e que tenha uma significância, então, nessa formação profissional, cidadã e humanística que eles estão tendo na universidade. Bom, obrigada pelo convite e gosto muito de falar sobre isso. Eu trabalho com educação online desde os primórdios, né? Desde que começou. Meu primeiro projeto foi o ensino de ciências via telemática, que a gente, em 93, que você falou, né? Era pequenininha, né? E tudo mais. Tô brincando. Então, desde que eu saí da faculdade, eu já trabalho com isso. E eu acho que é importante, e eu gosto muito disso, porque tem um espaço para as pessoas poderem se colocar. Tem mais espaço para autoria. Só que esse espaço tem que ser aproveitado, né? Não é claro que existem cursos à distância que são muito massivos, que é só mandar o conteúdo e responder pergunta. Mas tem espaço, né? Muitos deles têm espaço para o aluno criar, o aluno fazer seu próprio caminho, o aluno falar de outras formas, porque, imagina, naquele auditório lotado, não tem espaço para as pessoas falarem, o professor só fala. Mas numa webconferência, dá para o aluno falar no chat, dá para ele depois escrever coisas, mandar, né? Então, eu sempre senti o aluno online, eu gosto de trabalhar online, e sempre preferi ser professora online, né? É uma escolha minha, porque eu escutava mais meus alunos, eu conseguia ver o que eles estavam pensando. Então, eu sempre me sentia desconfortável numa aula presencial, assim, aquelas massivas, porque eu falava, mas o que o aluno estava pensando, né? E num tipo de ensino online mais colaborativo, que o aluno tem que responder, participar de discussões, ele tem que fazer produções, ter autoria, eu consigo perceber o processo dele, eu consigo perceber o que ele está entendendo daquilo. Então, para mim, é muito mais significativo. Agora, para que isso aconteça, é necessário que os alunos realmente participem, que os alunos realmente se coloquem, que os alunos assumam o seu papel de autores dos seus processos, eles consigam organizar seus processos de estudo, né? Então, tudo isso é importante. Então, percebam como eles aprendem, né? Eles consigam estabelecer esse diálogo com o professor, colocando, né? Então, a gente tem que acabar com aquela postura passiva, o professor que manda, o professor que manda o conteúdo, o professor que determina. Não. O que aquilo é relevante? Vamos conversar, né? E também cobrar esses coisas que o aluno faça mais. É claro, dá mais trabalho para o aluno, é óbvio, mas é assim que se aprende, né? Paulo,
Dentro dessa perspectiva, né, porque isso é diferente para o aluno, né, não está dentro do que, vamos dizer assim, no curso presencial até agora, né, não havia tanto espaço para esse protagonismo. E aí, o conceito, por exemplo, da trilha de aprendizagem, quer dizer, do aluno poder ter dentro da sua autoria o domínio de onde ele está e qual o caminho que ele pode percorrer, que pode ser diferente dos outros colegas, né? Como você vê a importância, então, bom, primeiramente, o que é o conceito da trilha de aprendizagem? Como isso pode ser importante para que ele assuma esse protagonismo de fato? Então, tudo isso tem a ver com o modelo pedagógico trabalhado. Eu não sei, eu não acho que é só ou do presencial ou do remoto, mas o que acontece? No remoto, no online, fica visível o processo. E aí dá para a gente questionar. Essa é a sacada, né? Quando está no presencial, a gente não vê o que acontece dentro da sala de aula. No online está lá. E aí o que acontece? E também dá o online, eu consigo planejar. Essa ideia de trilha é eu oferecer caminhos diversos para o aluno. Então, oferecer tipos de materiais, tipos de exercícios, tipos, né, em que ele faz aquilo que faz sentido para ele e ele é cobrado depois por alguma produção, né? E aí ele tem que rever as suas escolhas, o porquê que ele escolheu aquilo, né? E se realmente ele aprendeu com aquilo, né? Então, o papel do professor é oferecer diversidade de materiais, diversidade de propostas, e o aluno faz aqui faz sentido para ele e ele tem que mostrar o aprendizado disso de alguma forma autoral, né? Então, o papel do aluno é muito mais ativo, né? Ele é protagonista, ele escolhe as formas que ele usa para aprender, ele reflete sobre a aprendizagem. Agora, qual é o conceito, né? Então, a gente tem, sempre se falou muito em didática, a gente divide as coisas em aulas, módulos, né? Isso sempre aconteceu, né? Então, tem a unidade curricular, os módulos, as aulas, né? Então, essa é uma organização tradicional, né? O que acontece? Em ensino de ciências, biologia, em qualquer estudo de ensino, se consegue falar em sequência didática. Sequência didática é um conjunto de aulas ou um conjunto de atividades que tem um objetivo, né? Então tem uma sequência. A trilha é uma evolução da sequência, né? A sequência tem um percurso pré-definido, demarcado. Ele primeiro faz isso, depois faz aquilo, primeiro assiste esse vídeo, faz essa atividade, isso é percurso. A trilha é você oferecer várias oportunidades de percurso. Então, você oferece vários tipos de materiais e oferecem atividades. Às vezes, atividades complementares, às vezes, atividades que você pode escolher, ou faz essa ou faz aquela. Aí é que nem uma trilha, você escolhe o caminho que você quer, né? A trilha individual, né? Sim, sim, sim. E aí tem um outro conceito que aí é importante, porque assim, a trilha, quem propõe essas possibilidades é o professor. O professor, ele fala, tem esses caminhos, tem, né? Você pode escolher entre isso, isso e isso. Porque tem uma certa intencionalidade. Você, quando monta, o professor, ele é estrategista, ele fala, o aluno tem que aprender isso, então tem essas opções que ele pode escolher para aprender isso. Ok, então o professor coloca lá e faz a curadoria e tem as opções. Só que tem um outro conceito que a gente chama de jornada, tá? Então, a trilha é o que a gente propõe. A jornada é como o aluno enxerga o que ele aprendeu. É a tomada de consciência, né? Então, aí ele vai seguir uma trilha e vai falar, nossa, eu aprendi tal coisa. Então, a jornada é aquela coisa de tomada de consciência do que você aprendeu na trilha, né? Então, tem esses dois momentos. Então, a trilha é meio, já o professor já tem, eu vou oferecer isso, isso, isso. Porque o professor, ele tem que ter uma intencionalidade, tem que ter uma razão pedagógica para mostrar. Agora, o aluno vai escolher e depois vai falar, nossa,
nesse caminho, eu aprendi isso, isso, isso. Mas talvez tenha deixado de aprender aquilo, talvez eu tenha que retornar isso. Então, a jornada é tipo autoavaliação, a consciência, né, do que ele aprendeu. Ô, Paulo, e falando de autoavaliação, quer dizer, vamos dizer assim, no presencial, no tradicional, o que a gente tem, assim, como paradigma, no geral, é o que a gente chama de avaliação somativa, né? Aulas, 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 prova. Aula, 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 prova. E agora, abre-se espaço, eu acredito, né, para a avaliação somativa, quer dizer, ao longo desse percurso, do semestre, das aulas, com essas trilhas, essas jornadas que o aluno vai trilhando. Então, como você vê o espaço para autoavaliação? Né? O aluno não esperar só uma avaliação do professor, de uma prova que vai dizer alguma coisa, mas essa autoavaliação que ele pode fazer. Então, eu acho que o que acontece? A somativa, ela é ruim, eu acho, porque no fim, assim, você só está medindo no final, né, de um processo, você não está acompanhando o processo, né? Agora, a gente precisa tomar cuidado, porque precisa refletir o processo. Às vezes, eu tenho uma somativa, tudo bem, eu faço, vamos dizer assim, eu faço um questionário a cada aula, né? Mas será que ele está entendendo, aquele questionário ajuda a entender o processo? Às vezes sim, às vezes não. Precisa pensar se aquilo, ele está fazendo aquilo de uma forma mecânica ou se aquilo está ajudando a perceber o que ele aprendeu a cada aula. Né? Na verdade, o que aconteceu com o ensino remoto, né? Aquelas provas, tipo, múltipla escolha que se dá no final, não dá para fazer no ensino remoto, não dá, porque o aluno vai colar, porque não tem como. E não tem, você faz o máximo de estratégia, e realmente, e eu acho, sinceramente, que isso não avalia quase nada, é muito pouco. Né, avalia, mesmo que você faça aquela questão super elaborada de múltipla escolha, você não sabe o quanto o aluno construiu a partir daquilo, e nem o próprio aluno sabe. Paulo, também, desculpa interromper, mas isso também tem um reflexo daquilo que ele leva depois que acaba o semestre, né? Porque se ele decora tudo para poder acertar a alternativa correta, pode ser que dali para frente acabou o semestre, ficou para trás e cadê esse conhecimento construído? Exatamente. Então, o que acontece? As avaliações formativas são aquelas que ele percebe o que ele... Então, mas para isso, ele tem que ter construído. Essa é a grande questão. Né? Muitas vezes, as aulas só dão informação para o aluno e não dão oportunidade para ele problematizar a própria realidade, ele ou levar aquilo para um outro contexto, ele ter que resolver problemas complexos da realidade, problemas reais, né? Então, quando o aluno tem, então ele pega algum aspecto da sua vida e ele tem que trazer para a questão, e usa aquele conhecimento para resolver, aquilo é transformador e aquilo é autoral, né? Então, a gente precisa ter atividades em que os alunos façam mais projetos, que eles resolvam mais problemas, e esses problemas que façam mais práticas, mas isso, eles não só algo que o professor entregue, ele só reaja, né? Algo que ele tem que também pesquisar, propor novas hipóteses, ele tem que explorar várias alternativas, ele falar, se eu fizer isso, acontece isso, se eu fizer aquilo, acontece aquilo, né? Então, ele tem que entender, né, como funciona. Eu posso até dizer, professor, por exemplo, eu tive uma disciplina de biomol na minha universidade, e que ela era de uma forma, apesar de ser um modelo até tradicional da universidade e tudo mais, mas eles faziam uma coisa que eu achava muito interessante. Eles não explicavam o modelo, eles não davam um modelo pronto, né? Então os professores dividiam em grupo os alunos e eles contavam como os pesquisadores fizeram
as pesquisas de como é que se descobriu o DNA, como é que se descobriu a proteína, como é que se descobriu a questão do e aí eles contavam os dados né, as experiências que esses professores fizeram e os dados, e aí a gente tinha que construir, entender o modelo a partir dos dados, né? Então isso, pelo menos alguma construção de modelo a gente entendia, né? Muitas vezes, qual é o problema do ensino mais tradicional? É que o professor explica e dá o modelo pronto. E o aluno simplesmente entende o modelo, tá? Compreende, mas ele não entendeu como aquilo foi construído. Foram dados, foram uma série de experimentos que deram isso errado, isso certo, e se deduziu isso, depois se deduziu aquilo, né? Então tem toda uma construção de modelo e de aprimoramento do modelo da ciência, né? E isso é super importante perceber. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de aulas mais contextualizadas, mais problematizadas, para o aluno perceber esse processo de construção da ciência e não receber a explicação pronta, né? Aí ele fala, entendi, né? E daí ele repete aquilo que entendeu, mas ele simplesmente acreditou naquilo. E aí a gente cria um cara que é crente, não um cientista, né? Pô, mas isso eu diria assim que também é uma crença que vem do professor, né? Da questão do conteúdo. Quer dizer, você tem uma massa de conteúdo onde, a princípio, tudo é importante, você não quer abrir mão de nada. Então, você oferece aquela bandeja de conteúdo que o aluno tem que engolir tudo. Sim. E tem que achar gostoso. Quer dizer, e isso, para mim, é irreal. Né? Então, essa pandemia, eu vejo que ela está trazendo essa oportunidade, não só para os alunos, mas para os professores repensarem o seu modo de ensino, a sua pedagogia, né? E nesse sentido, o que você acredita que ficará, ou que pode ficar para o pós-pandemia? Quer dizer, toda essa experiência, eu acredito que nada será como antes. Eu, pelo menos, não pretendo voltar e dar minhas aulas expositivas longas de conteúdo. Eu quero integrar a minha experiência vivida agora. Como você vê isso? Eu acho que vai ter um processo, eu acredito que vão ser modelos mais híbridos, vai ter um foco um pouco mais na atividade do aluno, né, em que ele faça coisa, seja mais autoral, mais projetos. Eu tenho essa esperança, né, de que a gente tenha uma aprendizagem mais investigativa, em que o aluno tem que construir os processos, né, e aí ele consiga avaliar cada parte que ele conseguiu, ele entenda, o professor também consiga acompanhar, né? É que muitas vezes, como você falou, tem essa ansiedade de eu tenho que dar um monte de conteúdo, então eu não dou o tempo de aluno, porque o tempo do aluno demora para ele entender determinadas coisas. Então, é mais fácil eu explicar e explicar de uma maneira muito né? Então, tem aqueles professores super comunicadores que ele explica, você fala, nossa, que legal, entendi tudo. Mas você construiu aquele processo, né? Você sabe interpretar, se mudar os dados, como é que você vai interpretar? Então, acho que são questões, e eu espero que a gente trabalhe mais esses processos para que o aluno consiga ler qualquer coisa e ele interprete, né? Então, aquele conteúdo que ficou faltando, né? Ele consiga, ele ganha uma autonomia dele estudar sozinho, dele descobrir as coisas sozinho. Isso é mais importante. Você acha que essa autonomia ela reflete mais as necessidades, enfim, as demandas do mercado de trabalho hoje em dia do que aquele aluno que eventualmente tira o que ele decorou, mas eventualmente não consegue contextualizar aquele conhecimento, aquele conteúdo? Sem dúvida. E assim, né? A gente tem. Eu acho que todos os mercados de trabalho, né? Se a gente tem algo. Porque é aí que você é criativo, é aí que você é inovador. Quando você consegue olhar porque você consegue olhar uma questão social, você consegue olhar um problema e pensar em soluções novas. Se eu simplesmente só sei replicar,
eu não consigo pensar em soluções novas. Eu não fui educado para achar novas soluções, né? Então, o mercado quer pessoas que... mas eu acho que, assim, eu acho que não... e eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. A gente também tem que educar o mercado, né? Então, assim, o mercado, ele... porque, tudo bem, a gente tem uma importância social também, né? Do que? De você perceber o que aquilo pode transformar a sociedade, qual o impacto que aquilo tem na sociedade. Então, você ganha mais autonomia e você ganha mais cidadania, né? Então, acho que são questões que levam a essa discussão. Você vai saber perceber que tal, sei lá, vou dar um exemplo, sei lá, hoje em dia, todas essas questões da vacina, RNA, DNA, vai mudar o material genético. Né? Gente, quanta bobagem que a gente... Mas, assim, você vai saber discutir, argumentar, embora não tenha adiantado muito, né? Mas, assim, por quê? Porque essas pessoas vêm de uma cultura dogmática. Alguém falou, e é alguém que eles consideram de alguma forma, né? É verdade, acabou. Né? A pessoa não pensa, né? E a gente precisa desmontar isso, né? Qual é, né? Como é que foi construído? Qual é o elemento, né? E a gente tem que trabalhar com isso e ser propagador de uma ciência, né? Oi? Eu diria assim, o raciocínio crítico, né? Não aceitar. Sim, sim. Ô, Paula, para finalizar, então, essa entrevista muito legal, por gentileza, gostaria que você falasse um pouquinho do TED, o curso de Design Educacional, e também da gamificação, né? Como a gamificação pode, na verdade, ser um recurso didático-pedagógico. Então, o curso de design educacional, a gente tentou fazer ele todinho em projeto. Claro que tem seus desafios, não falo que tudo são flores, não. Mas a gente tenta e tem conseguido resultados bacanas que a gente está conseguindo, está aí divulgando aos poucos, né? Qual que é a ideia? Os alunos, eles têm que construir a cada semestre um projeto, porque o design educacional é pensar novos modelos de educação, né? É claro que tem um design mais tradicional, que é o que o cliente e a escola demanda, você faz e estrutura. O design educacional é usar a tecnologia em projetos educacionais, fazer projetos, ajudar na educação à distância ou na educação presencial, usar a tecnologia. Então, o design faz isso, né? Ele cria um modelo educacional. Essas trilhas que você falou, as atividades, o design ajuda a criar, né? Então, ele ajuda o professor a criar no ensino à distância, né? Aí, o que acontece? O aluno, todo semestre, ele é desafiado. A gente tem um problema e ele tem que resolver esse problema. Então, ou ele monta um curso, ou ele monta uma atividade no museu, ou ele monta uma atividade nas redes sociais. Então, né, uma ação didática complexa, não é uma coisa simples, né? Então, por exemplo, agora eles tiveram que fazer uma atividade de reconexão com a cidade, no meio da pandemia, Olha, que legal. virtual, com o bairro do Bom Retiro, que é o bairro que tem a questão da Cracolândia, que tem a questão, né? Então, aí eles tiveram que arrumar um jeito de escutar as pessoas do bairro, de trazê-las representadas no trabalho. Então, a gente tem que é um semestre que eles têm que trabalhar o que a gente chama de co-design. Eles têm que fazer algo de transformação social, escutando as pessoas, né? Então, eles têm que fazer alguma ação de sensibilização, de inclusão. Então, tem todas essas questões. É super transformador. E aí, os professores, a gente divide em que a gente chama de subdisciplina. Então, a UC é o projeto. Só que tem uma subdisciplina de introdução àquela cultura, né, àquele contexto, tem uma disciplina de avaliação, que vai cobrar que eles avaliem o processo, tem uma disciplina de tecnologia, que vai discutir quais tecnologias que eles podem usar naquele contexto, uma disciplina de design, que vai ver todas as estruturas,
as questões estéticas, as questões éticas e tudo mais do design. Vai ter uma disciplina de gestão do tempo, do projeto, então eles têm que organizar as tarefas, como é que eles fazem o trabalho em grupo, e uma disciplina de ensino-aprendizagem, que vai focar nas questões, o que eles aprenderam, quais são as propostas didáticas envolvidas, quais as teorias educacionais envolvidas naquele contexto. Então, eles estão trabalhando os conteúdos, só que dentro de um projeto, né? Então, tem toda uma lógica nesse sentido. Eu acho transformador, e eu acho que a gente poderia agregar, na maioria dos cursos, é claro que o nosso curso é um curso mais profissional, aplicado, então fica mais fácil, né? Então, um curso de bacharelado, que tem uma parte que é ciência básica, mas toda ciência básica, ela veio de um contexto, ela tem uma parte que veio de uma experimentação. Então, você trabalhar isso, contextualizar e ver, até para a gente mostrar para as pessoas a importância da ciência básica. A ciência básica, ela é importante para a sociedade, né? E aí, para isso, né, como é que a gente pode ajudar, né, principalmente essa questão das disciplinas, com contextos que não são tão básicos, como é que a gente pode ajudar? A gamificação é uma estratégia pedagógica que eu gosto, porque você pode transformar aquilo que você tem que explicar, né, os modelos, numa situação que as pessoas têm que descobrir. Então, você cria uma situação problema, e aí você cria exploração, cria formas de narrativas, né, cria personagens, cria formas do aluno explorar, ser protagonista, no sentido de ele escolher um papel, ele tem que desvendar mistérios, e aí tudo isso você pode transformar aquilo que você explica numa forma mais ativa, em que ele descobre, né? Então, essa é uma possibilidade de você usar gamificação, principalmente para essas disciplinas que são tão, muitas vezes, áridas ou são muito teóricas. Você cria um contexto para ele entender o modelo, né? Para ele entender o contexto, né? Muito legal, muito legal. Paula, então estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista com a professora Paula Carolei, um grande privilégio. Agradeço muito a sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente e preciso dar o testemunho de que eu aprendi muito com você nesse período da pandemia e estamos aplicando aqui na nossa Biomol. Então, eu deixo para você as palavras para finalizar aqui a nossa entrevista do Biomol News. Então, espero que vocês estejam aprendendo bastante, exijam mais, procurem mais, sejam mais autores, né, tenham a aprendizagem, tomem conta da aprendizagem, vocês são responsáveis pela sua aprendizagem, né? O professor, ele tem uma bagagem, aproveitem a bagagem que esse professor tem, questionem, né, procurem. O professor adora ser questionado no sentido de que você quer saber mais, né, dele dar mais dicas para você. Adoramos. Adora, eu sei que adora. O professor adora um aluno interessado. Então, aprender é a coisa mais gostosa do mundo, né? Então, acho que a gamificação não é para você ficar distrair o aluno, ao contrário, é para você tornar o ato de aprender mais consciente, mais prazeroso. Então, e aprender é muito legal, saber coisas, descobrir mundos é muito legal. Então, sensacional. Então, descobrir mundos, aliás, o tema da nossa UC semestre é Biomol vai a Marte, que nós estamos fazendo várias, enfim, atividades, como você falou, né? Oferecendo uma gama grande de atividades e dentro de um território que muitas vezes é desconhecido. Então, é Marte onde a gente pretende chegar no final do semestre. Legal. Obrigado, viu, Paulo? Muito obrigado. Obrigada, viu? Então, bom trabalho para vocês. Até mais. Tchau.